Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPIcast e hoje um assunto muito legal porque é muito atual, conversa muito com a nossa realidade, conversa com coisas que estão acontecendo hoje no cinema, nos shoppings, em tudo quanto é lugar que nós temos passado aí, e eu quero convidar você a conhecer os nossos convidados de hoje, as nossas convidadas, na verdade, de hoje, sobre um tema muito especial, engajamento social. Maiara, Paulinha, por favor, se apresentem pra gente, nós queremos conhecer um pouquinho de vocês. Meu nome é Maiara Keiko Imado, sou enfermeira, atualmente trabalho no estado como auditora, mas trabalhei também várias épocas da minha vida na assistência, né, direta ao paciente. Uhum. Atualmente eu trabalho só mesmo com papel, mas já trabalhei bastante com Sente paciente. saudade de entrar em contato com o paciente, Muita. fazer as manobras? Sim, na verdade, assim, o meu coração está na assistência, mas às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas na vida e na época eu tive que fazer uma escolha pela razão e acabei ficando no estado porque é de segunda a sexta, final de semana não trabalha e a vida de plantão, vamos deixar bem claro. Alegria, trabalhar de segunda a sexta. Você que trabalha de segunda a sexta, gente, bênção de Deus. Justamente. Mentira, os finais de semana também. Né? E aí, final de semana, Dia das Mães, né? Todos os feriados, eles são de plantões, né? Então, optei por ficar no estado, mas meu coração bate forte mesmo, é pela assistência. Legal, legal. E você, Paulinha? Boa noite, Matheus. Boa noite, Mai. Boa noite, galera. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Meu nome é Paula, mas me chamam de Paulinha, então fiquem à vontade. Eu tenho 34 anos. Pelo meu sotaque, dá para perceber que o R é meio puxado, né? Então, sim, eu sou paulistana, mas eu já me considero mais maringaense, porque essa cidade é incrível. Nossa, já sou paranaense e maringaense. Ai, eu adoro Maringá. Eu trabalho com vendas, né? Mais especificamente com gestão de negócios e pessoas ao norte do Paraná. A empresa que eu trabalho é uma distribuidora de utilidades domésticas, então diariamente nós conversamos com diferentes pessoas, é gratificante fazer essa venda, fazer essa propulsão, alavancagem de vendas sobre utilidades domésticas que nada mais está ligado, por exemplo, a você construir um lar. Então, assim, de uma casa você pode tornar um lar. Então... Então, você trabalha com venda de coisas para reformas, para... Decoração. Tipo assim, prato, xícara, talher, copo, taça. Tudo. Entendi. Tudo. Legal. E como é que é? Vocês duas trabalham em campos diferentes. Sim. Mas o nosso episódio aqui nasceu de uma coisa em comum, que foi um sentimento, uma inspiração que vocês tiveram a partir de um filme que está em alta, que fala de um assunto muito sensível, que é o tráfico de crianças, que é a questão do infanticídio também, de matar muitas crianças. É um assunto pesado, né, na verdade. E como é que vocês foram inspirados? Porque vocês têm realidades bastante distintas, né? Uma questão mais comercial, outra mais assistencial, e aí, tá bom, hoje eu sou mais auditora. Mas como é que foi vocês se encontrarem no meio disso? Convergir um sentimento e vocês se sentirem inspiradas para falar um pouco sobre isso?
Então, posso começar, amiga? Pode, fica à vontade. É assim, o nosso encontro ele foi com certeza marcado por Deus na minha e na agenda da Paulinha. E aí criou-se uma amizade desse encontro, mas do filme especificamente, Matheus, a gente acabou indo no cinema como amigas, né? Sabe assim, uma voltinha no cinema, um filme num sábado à noite. Fomos nós e mais um grupo de amigas que fizemos na igreja também. Um beijo para elas, inclusive. E aí, a gente... Nesse filme, assim, com um tema muito, realmente sensível, muito latente na sociedade, a gente saiu do cinema muito impactada, né? E nessa saída, eu tive uma reação de ficar extremamente calada, assim, e a Paulinha, ela já estava mais, assim, fervorosa para fazer algo, né? E aí, eu, Maiara, especificamente, cheguei em casa, estava muito abalada. Eu fui orar, dobrar meu joelho no chão, orar e pedir direcionamento para Deus do que fazer com aquele sentimento, com tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Muita tristeza mesmo, porque é um assunto muito bem mix pesado, de né? sensações. E aí, nisso... Eu e a Paulinha, eu orando e ela, né, na vida dela ali, no outro dia, a gente já estava postando nas redes sociais, a gente já estava fazendo isso, tudo direcionado por Deus, porque, na verdade, eu estava no meu secreto e ela no secreto dela, e Deus direcionou que fizéssemos isso. E aí, estamos aqui. Legal. Isso é resultado desse... Vocês já tiveram algum impacto assim semelhante, alguma outra ação, tipo de campanha, né? Porque o filme que nós estamos nos referindo é o Som da Liberdade. Isso. E no final do filme existe um apelo, né? Sim. Compartilhem, falem sobre o filme para que mais pessoas tenham curiosidade. A bilheteria do filme vai ajudar, tal. Vocês já se sentiram inspirados a fazer esse tipo de campanha em algum outro momento, né? Assisti um outro filme, ouvi uma outra música, teve um outro movimento e eu me senti na obrigatoriedade de participar, eu me senti inspirado a participar também. Isso já aconteceu com vocês antes? Olha, não consigo te recordar se antes, mas eu consigo falar no momento presente. Quando você perguntou pra gente, né, Matheus? Mas por mais que vocês estejam em trabalhos diferentes, existe uma coisa muito clara que converge tanto a mim quanto a Mai, que é a comunicação e cuidado com pessoas. Então, nós duas, com posições de gestão, mesmo no trabalho, e assim, a gente acaba também aplicando para a vida, sabe? Sim. E... contando um pouco também da minha experiência, quando eu vi o filme, eu já, né, que nem a Mai realmente falou, eu saí de lá fervorosa, porque existe realmente toda uma experiência para que esse filme tivesse ali nas telas, para que nós, né, brasileiros, enfim, todas as pessoas ao redor do mundo em que o filme foi realmente autorizado a passar nas telas dos cinemas desses países, rolou muitas dificuldades e desafios superados. Então, até nós assistimos, né, uma pregação sobre esse casal que falava muito, né, sobre distribuir pães e peixes, que a gente está falando um pouco do The Chosen. Então, ficou muito guardado isso entre nós. Nós temos pães e peixes. E se nós decidimos dia a dia seguir Jesus, para nós, pelo menos para mim ali, ficou muito nítido de que, cara, essa mensagem deveria passar à frente. Eu deveria fazer o meu papel. Infelizmente, é o que nós muito conversamos, né? Não só entre nós duas, mas entre outras pessoas que realmente estão ao nosso redor. Matheus, a gente não consegue resolver o problema do abuso, a gente não consegue resolver o problema de toda essa sociedade que permeia desde antes de quando nós nascemos. Quer dizer, o abuso, o estupro infantil, infelizmente, acontece há muitos anos. Então, assim, Exato. Não tem como a gente resolver, a gente vai virar policial e vai correr. Não tem como. Dentro da nossa realidade, o que nós podemos fazer? É exatamente esse o chamado, assim, de joelhos no chão, eu falei, Deus, eu não sou policial. Eu conversando com Deus e chorando, eu falei, eu não sou policial.
Eu não sou a mulher que vai lá e tirar essas crianças dessa situação. Mas o que eu posso fazer? Qual a minha função dentro dessa situação? Porque eu creio, sabe, Mateus, que a gente não foi feito, né, para acordar de manhã, pagar boleto e chegar em casa, dormir. Eu acho que a gente foi feito para algo maior. Cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Cada um no seu nicho, mas a gente precisa se mobilizar mesmo, se sensibilizar e buscar fazer o que nós podemos fazer. E foi aí que surgiu a ideia de criar os vídeos, né? De fazer o vídeo foi muito rápido, assim, sabe? Eu chamei até a Mai, né? Eu falei assim, Mai, me ajuda aqui que eu preciso gravar. E aí foi um Reels que eu coloquei no meu Instagram, assim, sem querer mostrar algo, mas querer participar de uma mobilização em que começa o início de uma conscientização. Eu não posso resolver esse problema. Nem as pessoas ao meu redor, a não ser que sejam policiais, enfim, tenham autoridade, tenham talvez a habilidade especial para isso. Mas o que nós podemos fazer é colocar esse tipo de assunto que é pesado na roda. E aí, galera, o que nós vamos fazer? Como que a gente pode conscientizar as pessoas? Como que nós podemos educar as nossas crianças? Então, acompanhar esse storytelling de como o filme foi feito e lá, como espectadora mesmo, né, Mai? Realmente foi algo que, assim, vamos fazer o vídeo, Senhor, abençoa aqui as nossas palavras, a nossa conduta, tanto que eu quis realmente trazer a Bíblia, porque realmente são ensinamentos da vida e eu sou muito grata por tê-la em minhas mãos e cada vez mais aprendendo, eu percebo que nessa caminhada que se iniciou para mim em maio de 2023, com realmente a minha entrega para Jesus, coisas maravilhosas vêm acontecendo, desafios vêm sendo assim superados e cada vez mais eu sou apaixonada por Jesus e eu não quero perder esse primeiro amor, né, Mai? A gente não quer perder esse primeiro amor. Muito sobre isso. E eu acho que essa questão do engajamento social tem a ver com isso, né? De estar ali disponível para o reino, né? E respondendo a sua pergunta, né? A Paulinha respondeu, eu acabei não respondendo. Eu já, sim, tive vários despertamentos, assim, para essa área social. Eu até, assim, tenho que trabalhar isso dentro de mim, porque o meu senso de justiça ele é muito aguçado, assim. Então, eu já levei, por exemplo, moradores de rua para minha casa. Acontece de vez em quando. Minha mãe ficou bem feliz comigo. A minha mãe, que ficou sabendo esse final de semana, falou, Maiara, que juízo você tem. E eu acho que, assim, claro, a gente tem que ter, né, prudência, né? Mas o meu senso de justiça é muito aguçado. Então, eu já estive, por exemplo, eu sempre estou envolvida com algum projeto social. Alguém me chama para ir distribuir pães nas ruas para os moradores de ruas, eu estou dentro. Eu já estive também em algumas questões assim que envolviam os próprios pacientes, né, da UPA, por exemplo, que teve uma época que eu trabalhei no pronto atendimento aqui de Maringá. E nós estávamos com, assim, poucos profissionais dentro do estabelecimento para trabalhar. O que é muito legal ouvir vocês aqui hoje é que a gente começa a perceber que aquilo que todo mundo sabe, todo mundo acredita por um lado, mas que na prática sempre morre, né? Que assim, a vida de Deus é um rio, não é um dique, né? A gente não fica parado, é um rio. Existem galhos, né? Existem pedras. Não, mas a questão é que precisa fluir. O rio não fica parado. Entendeu? Exatamente. O rio precisa fluir. Então, assim, não é uma questão de... Às vezes a gente está com bastante imaturidade, às vezes a gente não fez nenhum curso, não fez nenhuma preparação, não teve nenhuma escola missionária, não teve nenhum... mas a gente está com uma coisa fervendo dentro do coração. E isso tem que estar à disposição do Senhor. Exatamente, né? nesse sentido. Eu acho que isso é muito legal de ver o que aconteceu com vocês. E a pergunta daí fica assim... Isso começou a acontecer agora?
Essa é a pergunta. Tipo assim, isso começou a ferver mais agora? Começou a ferver mais agora. Legal. Com Pra mim, certeza. mais Pra agora. mim, assim, eu sempre estive engajada, mas agora eu fiquei, assim, realmente tocada, assim. Eu percebi que não dá pra é como se algum imã me puxasse, eu não conseguisse sair dali. Inclusive, eu fiquei até 2, 3 horas da manhã nesse dia que eu assisti o filme, gravando stories, editando stories e fazendo várias coisas, porque isso me puxava, me falava, não, você tem que fazer. E é nessa ideia mesmo de conscientização, desse tema se tornar público, desse tema criar raízes, que é o que a gente tem conversado muito, porque é só dessa forma que os políticos, que as governantes do nosso país vão começar a se atentar, a perceber de fato que é um grande problema e que a gente precisa trabalhar. E vocês já viram, isso é uma curiosidade pessoal, tá? Vocês já viram algum tipo de movimentação desse tipo se tornar uma mobilização forte, de fato, perto de vocês? Porque, por exemplo, a gente viu a Primavera Árabe lá atrás, né, uns 10, 15 anos atrás, teve Primavera Árabe, que foi muito isso. Teve um menino lá no Realengo, que com rede social, no Twitter, né, a PM fechou lá, o Exército fechou e tá tendo um monte de coisa, ele poxa, ia lá postando nas redes sociais, mostrando o que estava acontecendo lá dentro, né? Acho que é Renê, o nome do menino, ganhou prêmios, etc, etc. Ok, mas vocês já participaram ou lembram de alguma coisa assim? Poxa, isso aqui me marcou muito, foi um movimento que me marcou. Pode ser um movimento mais local aqui de Maringá, né? Alguma coisa, sei lá, mais curto prazo, mais curto local aqui, ou uma coisa mais ampla? Alguma coisa já tinha mexido nesse nível com vocês? Então, eu particularmente não, assim, inclusive esse despertar, eu acho que tem muito a ver com a minha conversão, assim, também, né, pastor? Legal. Então, a minha conversão, ela aconteceu agora em fevereiro, né, desse ano, e até então, nunca tinha me despertado é que isso ferve dentro do coração, é diferente do que eu vivia anteriormente, né? Porque anteriormente eu sempre estive envolvida, mas assim, de forma mais passiva, eu diria, de forma mais menos engajada. E agora eu percebo que isso tem fervido mesmo no meu coração, e eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre o tema, e é dessa forma que a gente vai conscientizar. Participar de ações sociais, já participei. Então, ao longo da minha vida, eu já servi em orfanatos, já servi em asilos, já doei muita coisa para esses lugares. Mas sabe quando você fala, beleza, eu estou fazendo algo de bom, mas e aquilo passa? Não que aquilo mexe contigo. Depois dessa minha aproximação e construção de relacionamento com Cristo, isso tem me emocionado de verdade. Então, ao mesmo tempo que está mais intenso agora, eu começo a entender o que estava lá atrás. E eu começo a falar, Deus, muito obrigada por essas vivências. Porque lá atrás eu não entendia e talvez não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Porque nós viemos aqui por um propósito, servir a uns aos outros, experimentar o amor de Deus. Então, são pequenas coisas singelas, né? Mais uma vez, eu e a Mai não temos grandes experiências em ser líderes de movimentos, de ações sociais, etc. e tal. Mas o que uma pessoa como eu e uma pessoa como ela podemos fazer para que esse filme seja divulgado, e nós não estamos ganhando nada por isso, e muita gente está divulgando não é por ganhar alguma coisa, é porque realmente isso pode orientar a mobilização de conscientização de muitas famílias. É uma coisa que às vezes a gente falha, né, é de só se envolver em coisas grandiosas ou quando a gente for um personagem grandioso. Não, acho que a gente pode ter inúmeras ações de tiro curto, né, de pequena relevância, mas que às vezes, e é uma crise que às vezes a gente percebe que assim, a galera quer ser o herói. E às vezes você não precisa ser o herói. Você pode formar um herói. Exatamente. Só distribuir os pães e peixes. E às vezes, mas às vezes você nem participa, mas às vezes a sua ação gerou um cara que vai fazer uma coisa muito maior lá na frente e você nunca vai saber. Exatamente. Entendeu? Não, e aí vão referir assim, tinha duas meninas lá, uma meio japonesinha e outra, duas japonesinhas que começaram a falar um negócio assim e tal. E, cara, a gente não tem ideia da dimensão que isso pode tornar, né? Sim. E assim,
e isso é muito verdade, né, pastor? Porque, pastor não, Mateus. Obrigado. O pastor acrescenta uns 20 anos de idade, eu tô tranquilo com isso. Mas assim, Mateus, a grande verdade é que realmente a gente não tem noção do que um singelo gesto pode mudar na vida de alguém. Porque assim, já aconteceu, por exemplo, de eu vir servir na igreja, como na parte ali de recepcionar as pessoas. Sim. E tudo mais. E tempos depois, uma moça que... Depois eu peguei o contato dela, entrei em contato e tudo mais. Tempos depois, uma moça chegou em mim e falou assim: você não tem noção do que o seu sorriso fez na minha vida naquele dia. Então, assim, eu só sorri. Então, às vezes a gente pensa... que igual você falou, em ser um grande herói, em causas gigantescas, em coisas assim extraordinárias e tudo mais, e o ordinário da vida que é o mais interessante, né? Ali o convívio. A espiritualidade ela acontece no dia a dia comum, né? Exatamente. Ninguém, pelo menos pelo que eu estou vendo, a experiência de vocês não precisaram se retirar do lugar de trabalho, da vida de vocês, de nada disso, para ter uma experiência com Deus. Deus está no comum, na cidade, no dia a dia, e converteu o coração de vocês a Ele para vocês se aproximarem dEle. E aí a minha pergunta é, como anda a disposição de vocês assim, para as milhares outras causas? Nós estamos falando de uma causa específica, né? E aí, às vezes, isso é uma coisa que, às vezes, me preocupa pessoalmente, não em relação a vocês, mas às vezes a gente vai em algumas missões e parece que a missão tem uma pauta só. Certo. E aí, às vezes, eu fico, é legal, tá, mas não é uma pauta só. Não, a missão não é uma pauta única. A missão de Deus está querendo trazer redenção em tudo. Como é que estão vocês abertas para, poxa, não vamos trabalhar diretamente com o tráfico de crianças, mas vamos trabalhar com crianças num instituto que a igreja tem. Não vamos trabalhar talvez com crianças, vamos trabalhar com adolescentes, vamos trabalhar com jovens com dependência química, vamos trabalhar com casais, né, ou enfermeiros ou profissionais. Como é que é o coração de vocês nessa disponibilidade para fazer mais coisas, né? E aí se engajar na missão de Deus para isso? Olha, sinceramente, eu tenho, assim, tentado me engajar ao máximo que eu consigo dentro desses movimentos. Inclusive, até coincidiu, e isso foi um insight justamente agora, na hora que você me fez essa pergunta, que eu não tinha visto, que de verdade, pode até ser um direcionamento de Deus, que é o seguinte, me veio todo esse sentimento com esse filme, e recente, uma amiga minha me convidou para participar de um projeto de crianças vulneráveis num orfanato, crianças menores, né, de 3 a 5 anos. E até eu falei para ela, amiga, vamos sim, eu tenho vontade e tal, vamos alinhar isso e tal. Então, ela está lá com alguns problemas, ela é advogada, então ela consegue o acesso a esse tipo de desse tipo de orfanato e tudo mais, que é um acesso um pouco mais restrito, limitado, por ser realmente de crianças vulneráveis. E ela me chamou e agora você me fazendo essa pergunta, eu falei, nossa, verdade, né? Ela me chamou, e bem justo nessa época que vem esse sentimento por essa questão. O lado bom e mal do engajamento social, né? O engajamento social, ele levanta pra gente uma causa gigantesca, mas o engajamento social, às vezes, limita a gente de entender que existem 1 milhão de causas que eu posso estar à disposição de Deus, né? E a grande verdade é que é assim, né? Eu acho que é o que você falou, né? Tá no ordinário da vida, né, pastor? Então, assim, eu acho que todos os dias a gente pode fazer uma causa social. Sim. Dando alimento para um morador de rua, acolhendo um sentimento de um amigo, né? Ou de um grupo de amigos, estando... qualquer situação que envolva uma sociedade, a gente já está fazendo algo socialmente, né? Então, participando, igual eu, também estou sempre engajada em palestras e tudo mais, participando de palestras, passando conhecimento, tudo isso envolve causas sociais. Isso tem muito a ver com o que Deus nos criou para ser, né? Amém. Pelo amor de Deus. Deus nos criou para ser gente legal, né? Às vezes fica uma raiva de crente, o cara era gente boa, conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, era querido no trabalho, aí se converteu, se torna um chato,
ninguém não ri mais de piada, não fala com ninguém. E, cara, não é isso não que é o evangelho. Isso, né? Não é Na isso, verdade, não tem nada a ver com exatamente isso. o Não oposto, tem nada a né? ver A com missão pode ser ali no teu trabalho, né? Fazendo determinada Pegando café situação, pra alguém. pegando café para É uma alguém. gentileza que gera gentileza, né? Então. Exatamente. E hoje me aconteceu isso, né? Eu estava numa palestra e aí eu saí, porque eu terminei de fazer a minha palestra, saí, aí veio umas pessoas atrás de mim e iam pegar café, assim como eu peguei, né? E aí eu peguei e coloquei o café assim no copo. E aí eu entreguei assim para a pessoa. Aí a pessoa ficou sem entender por que eu tinha dado café. Eu falei, não, eu tô colocando para você, tô te servindo. Aí a pessoa não entendeu. Então, assim, esses pequenos... E como isso deveria ser comum e não incomum, né? E o duro não é isso, né? O duro é que quando a gente... a parte ruim, né? Você é pastor, você vai na empresa do irmão, aí você vai lá, o irmão pega o café para você, o funcionário dele assusta, né? Fala assim, nossa, meu chefe servindo café para alguém. Aí você fala assim, por quê? Não é normal? Não é normal. Caramba, ainda não... Aí você fala assim, poxa, aí alguma coisa tá errada no trabalho dos dois, né? No meu trabalho, que não consegui ensinar esse irmão. Mas é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção em como a gente deixa coisas simples do evangelho passar. Exatamente. E eu acho que o que vocês duas estão trazendo aqui para nós e nessa tônica do engajamento social é uma coisa muito simples. Quem não tem uma conta de rede social hoje? Exatamente. Quem não tem uma conta hoje que não pode fazer dar um like, não pode compartilhar um story, não pode... Eu acho... Às vezes eu converso com os adolescentes, né? E a gente faz alguns programas, né? De engajar os acampamentos, os banners, Sim. o culto, essas coisas. E aí o cara fala assim, eu não vou postar no meu Instagram isso. E o cara fala do Instagram dele como se fosse, sei lá, um lugar super íntimo. Algo Não, perfeito, e é uma né? ferramenta, né? Eu olho assim, Para falo assim, edificação do reino até. Então a você gente não faz o tem que Instagram, mas usar. por que ele serve? Nós temos uma amiga em comum, né, Mai, que ela mobiliza bastante sobre ajudar, cuidar e até assim orientar dependentes químicas, né, mulheres que foram, né, dependentes químicas. E vira e mexe, ela posta através das suas redes sociais, contas, ela compartilha nos grupos. No grupo da célula também ela fala, pessoal, as meninas estão precisando de itens e tal. Então, assim, hoje, diferente de antes, hoje é com oração. Sabe, a mínima diferença é a oração. A intenção, o amor, até pode ser o mesmo, mas a densidade, a intencionalidade de falar, Senhor, muito obrigada por eu ter essa bênção e poder abençoar outras pessoas. A gente fica falando do trabalho, né, de segunda a sexta e tal, e até alinhando alguma coisa sobre causas sociais. São atividades que, assim como o trabalho, são para abençoar outras vidas. Atividades que agregam valor, né? Atividades Exatamente. que agregam valor. A maioria das nossas atividades agregam remuneração. Exato. A gente confunde remuneração com valor. Tem coisa que dá muita remuneração e não tem valor nenhum. E tem coisa que não dá remuneração nenhuma, mas você sai de lá carregado. Exatamente. E não são raras as vezes que a gente sai para um lugar para abençoar e a gente volta de lá mais abençoado. Não, Exato. isso é muito verdade, assim, esses dias atrás, inclusive, foi a última coisa que Deus tratou em mim, assim, foi, eu fui servir, né, a gente fez uma quantidade de pães, uns chocolates quentes, num dia que estava bem frio, né? E aí a gente saiu às ruas para entregar esses alimentos para os moradores de rua. E aí foram duas coisas que me marcaram muito nessa situação, né? Que foi assim, uma foi que a gente começou a entregar os pães e tudo mais, e a gente querendo, tipo, esbanjar, né? Porque a gente tinha bastante pães, e eu acho que por conta do frio, não tinha tantos moradores de rua na rua. E aí a gente falando, não, pega mais um. Aí um morador de rua, assim, que me marcou muito, ele falou assim, não, obrigada, eu já me alimentei hoje. Quando ele me falou isso, veio como uma flecha assim no meu coração, porque eu falei, nossa, às vezes a gente come além do que é necessário, né? Come, aí vem... O C.S. Lewis, há muitos anos atrás, em 1950, ele escreveu uma coisa que tem a ver com esse assunto, que ele falou assim,
Cara, faz muitos anos que eu não ouço um bom sermão sobre gula. Pois é, né? Porque o crente gosta de comer, né? Não bebe, não fuma, é comer. A Mai, hoje ela tá de boa contando essa história, mas as 2 primeiras vezes, pelo menos que eu presenciei, dava pra sentir a comoção dela. Sim. E falar, Senhor, me perdoa. E assim, agora ela tá de boa, mas... É que já tá tratado, né? Se tivesse uma câmera lá... Nossa, foi... E realmente, assim, aquilo me comoveu, assim, veio um arrependimento, assim, dentro do meu coração, que eu falei, Deus, me perdoa todas as vezes que eu comi além do que me foi necessário. Porque ele, que não tinha condições, ele não comeu, porque ele falou, não, eu não preciso, eu já me alimentei, dá para outro que não comeu. E a gente esquece muito da oração básica que todo mundo aprende, né? Do Pai Nosso. Sim. O pão nosso de cada dia. De cada dia. A nossa cabeça ficou tão culturalmente infectada por essa mentalidade de consumo do Ocidente, nossa, aqui, que a gente come o pão de hoje e guarda o de amanhã. Eu acho que se nós estivéssemos vivendo na época do deserto, muitos adolescentes falaram assim, por que a gente não vive os milagres que o povo vive no deserto? Porque a gente não ia dar conta. Exato. O tanto de maná que ia ficar podre na nossa mochila, porque a gente ia guardar maná para outros dias, não ia dar conta. Mesmo na pandemia, né? Não sei se aqui em Maringá, mas em São Paulo, o que tinha de notícia falando em supermercado, que as pessoas enchiam um carrinho de álcool gel. De álcool e gel, papel higiênico. Não, sem noção, sem noção. Total. Mas gente, assim, uma última consideração de vocês. O que vocês falariam para inspirar a galera a colocar, assim, tudo, né? Na coisa mais simples, do like, né? Talvez do comprometimento missionário mensal, talvez, né? Não estou falando de valores exorbitantes, mas de R$20, R$10, R$5 por mês, né? Abençoando a causa missionária, fidelizando na igreja local, né? Uma causa missionária, engajando socialmente, visitar algum projeto social que às vezes você sabe o que acontece no seu bairro, ir lá conhecer, se inteirar, ver o que está acontecendo por ali. Qual é as orientações que vocês têm, assim, que você fala assim, ó, faz isso aqui parece pouco, mas não é pouco, é muito. O que vocês poderiam falar pra gente, assim, que ferve no coração de vocês já estão se envolvendo nessa questão das crianças, mas o que vocês falam assim, ó, pra todo mundo, assim, ó, faz isso aqui vai ajudar muito e vai engajar legal. Olha, sinceramente, assim, ó, o que eu deixo, assim, eu acho que até é um testemunho, assim, é que todas as vezes que a gente se envolve com essas causas e tudo mais, nós somos tratados. Então, a inspiração, assim, que eu deixo é que se movam para esses movimentos, para essas situações, porque isso vai fazer com que você também repense, reflita e redistribua as suas rotas da vida, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que até eu gosto de brincar, porque a minha psicóloga, assim, até eu estava lendo sobre isso também, né, de colocar essas situações em pauta, mas a grande verdade é que a psicologia diz, né, que a gente olha para o nosso próprio umbigo. Então, se você for olhar para o seu próprio umbigo, olhe dessa forma, que você vai conseguir receber algo em troca. Mas, se esse não for, se você não, na casa as pessoas não quiserem pensar dessa forma, pense igual eu e a Paulinha, faça sem pedir nada em troca e pense que isso é para o reino de Deus. Amém. Né? Legal. E, assim... Pastor, sinceramente, Mateus, não tem uma fórmula certa, sabe? Não tem, assim, algo que eu possa dizer assim, ó, faça isso que vai fazer você se sentir dessa forma. Eu acho que isso é um tocar mesmo de Deus. E eu e a Paulinha tivemos o privilégio de ser tocadas, cara. Amém. E, assim, isso não tem nem como explicar. Em palavras mesmo, esse sentimento, sabe? Legal. E o que é mais legal de tudo isso, é que, sinceramente, assim, isso me causou, assim, outros pensamentos, entendeu? Me fez pensar sobre várias outras coisas, várias outras áreas da minha vida. E isso
tem se Uma onda que foi transformado. gerando outras ondas, né? Exato, isso tem se transformado. Legal. E eu acho que é nesse sentido, sabe? Só deixe Deus te tocar no que for da sua causa, né? Legal. Sim. Aonde provavelmente foi sua maior dor, provavelmente será seu maior testemunho, né? E Legal. aonde você vai ser bênção na vida de alguém. Então, só Amém. deixe Deus fazer isso com você. Pegando esse engancho de que deixe Deus fazer as coisas, eu gostaria de ler uma passagem, porque está escrito e a Escritura diz muito sobre o que nos fez estar aqui hoje. Está em Provérbios 31, de 8 a 9. Abra a boca a favor do mundo, do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Amém. Ah, é lindo, Amém. é lindo. Eu é gosto maravilhoso. Eu tenho alguns autores que eu gosto muito que falam que Deus tem um lado e ele geralmente está do lado do oprimido, né? Sim. Na Escritura Sagrada, Deus geralmente está no lado de quem está sofrendo. Então, Deus está do lado de Israel quando estava sendo escravizado. Deus está do lado de Israel quando estava sendo ofendido lá. Mas Deus também está cuidando de Nínive. Quando Jonas não quer ir pregar lá, Deus manda Jonas ir lá. Deus está cuidando dos gentios quando manda Paulo brigar com Pedro lá. Porque Pedro não Exatamente. queria pregar para os gentios. Então, Deus está do lado dos oprimidos. Então, eu gosto de pensar que o reino de Deus, essa é uma expressão, eu não lembro a tradução agora, mas uma das traduções que falam das parábolas do reino de Deus fala assim, que o reino de Deus é como uma erva daninha, que a gente não quer, mas aparece em qualquer lugar. Então, quando a gente começa a se envolver e se engajar socialmente, né, em redes sociais, ou também com gente que tem necessidades muito específicas, seja na questão de pobreza, né, e recursos Dependência financeiros, química. de qual índole for, a gente começa a perceber que uma semente começa a acontecer e lapsos da graça de Deus começam a aparecer naquele lugar. Exatamente. Então, o que eu poderia dizer para todo mundo é ouça o clamor da rua, né? Jesus fala que Exatamente. se as pessoas não estivessem clamando, as pedras iam clamar. Então, as pedras estão clamando e eu acho que a gente pode responder elas com nossa disposição para servir. Sim. Meninas, obrigado. Vocês nos inspiraram muito. Ah, eu que agradeço. O coração de vocês. Nossa. Nós fervendo agradecemos por a isso, tá bom? participação. Obrigada Deus pelo abençoe espaço. vocês. Amém. Multipliquem isso, tá bom? Por onde Amém. passarem. Vamos E espero multiplicar. que esse episódio tenha abençoado seu coração também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.